Oi, bom dia. Então, eu vou apresentar o trabalho. Sinovite indolor tem uma diferença na evolução da dolorosa em um ano, um estudo clínico e ultrassonográfico. O alvo da inflamação na artrite reumatoide é o tecido sinovial, onde ocorre um aumento dos sinoviócitos, liberação de citocinas pró-inflamatórias e neoangiogênese, levando a uma proliferação do tecido sinovial, destruição da cartilagem e a formação da tão temida erosão óssea. O ultrassom tem sido cada vez mais utilizado no manejo da artrite reumatoide e esse estudo de revisão publicado recentemente nos mostra que ele é mais sensível que o exame clínico para a detecção de sinovite, mais sensível do que o raio-x para a detecção de dano estrutural, nos permite avaliar o fluxo sinovial e teno-sinovial, o que corresponde à atividade inflamatória e é um preditor de evolução de dano estrutural. Ele também está correlacionado com aumento de citocinas pró-inflamatórias em biópsia, nos permite guiar procedimentos e é um método que tem uma boa reprodutibilidade se feita num aparelho bom e por profissionais experientes. A gente pode avaliar pelo ultrassom sinovite quantitativamente e semi-quantitativamente, segundo algumas classificações, essa classificação proposta por Sudler, em 4 graus. E também podemos classificar o Power Doppler, a erosão, e a classificação de Disler nos permite classificar a cartilagem em 5 graus. A dor ela tem sido cada vez mais estudada no manejo da artrite reumatoide, mas talvez porque ela é um sintoma muito prevalente entre os pacientes e debilitante. No entanto, ela sofre muitas influências de fatores externos, além da persistência da inflamação sinovial, como fatores psicossomáticos, fadiga. E existe também um mecanismo de sensibilização central que independe da persistência da atividade inflamatória sinovial, que pode levar a uma persistência da dor. E esse último estudo nos mostra que pacientes com queixa de alodínia está correlacionado com aumento de citocinas pró-inflamatórias no líquor, antes mesmo da instalação de sintomas clínicos em pacientes com artrite periférica inflamatória. Mas existe alguma porcentagem de pacientes que tem um edema articular, mas que não se queixam de dor, né? Então, uma sinovite fibrosa, fria, residual. E essa sinovite é muito pouco estudada, né? Tem poucos trabalhos na literatura e gera até uma dúvida se ela deve ser tratada ou não. Quando a gente vai fazer uma pesquisa na literatura, então, eu só encontrei 2 estudos bem antigos, citando esse termo sinovite indolor em artrite juvenil. E encontro um trabalho que mostra que pacientes com remissão clínica que tinham um edema articular residual continuavam progredindo dano articular. E esse outro trabalho um pouco controverso, esse último trabalho do Lucas, que fala que pacientes que em remissão clínica que melhoravam completamente o edema ou que não tinham edema também chegavam a melhorar a erosão, né? Um pouco controverso isso. Em 2014, o nosso grupo, então, publicou esse artigo, introduzindo o termo sinovite indolor para pacientes com artrite reumatoide. Eu vou falar um pouquinho dos resultados mais para frente. E depois, em 2015, junto com um grupo italiano, então, a gente publicou esse outro paper no Clinical Rheumatology, onde a gente mostrou que dor não está correlacionado com o achado de sinovite na escala de cinza e nem com o achado de Power Doppler. O objetivo do nosso estudo foi comparar a evolução da sinovite indolor com a sinovite dolorosa, segundo, então, achados ultrassonográficos de dano articular pelo ultrassom em raio-x laboratoriais ao longo de um ano em pacientes com artrite reumatoide já estabelecida. A gente fez um estudo de coorte prospectivo com 60 pacientes, aprovado pelo Comitê de Ética. Nós incluímos, então, pacientes com diagnóstico de artrite reumatoide segundo os critérios de 1987, que tinham pelo menos um EVA de dor 4 no grupo doloroso, assinassem um termo de consentimento e estivessem com tratamento estável por 3 meses. Excluímos superposição contra as colagenoses, que tivessem feito outras intervenções e comorbidades não controladas. Clinicamente, laboratorialmente, os pacientes foram avaliados em 3 tempos, inicial, 6 meses depois e 12 meses, foram avaliados quanto à função, feito um exame físico, calculado também uma avaliação laboratorial e calculado os índices de atividade. Esses pacientes, depois, eles permaneciam em seguimento no nosso ambulatório sem nossa interferência do grupo que estava realizando o estudo. Então, por isso, na avaliação dos 6 meses e dos 12 meses, a gente via como tinha sido tratado esses pacientes, se tinham sido submetidos a novas propostas ou se tinham apresentado novas deformidades. Inicialmente, 12 meses depois, a gente fez a avaliação ultrassonográfica para um radiologista cego. Nosso aparelho é um iLab 60, um transdutor com frequência adequada, de 6 a 18 MHz. A gente avaliou, então, a radiocárpica, a radionardistal, assim como metacarpofalângica, dorsal e volar, e classificamos os pacientes com sinovite quantitativo, semi-quantitativo, a Power Doppler erosão em cartilagem. O raio-x foi feito também inicial e 12 meses depois, avaliado por um segundo radiologista, e foi calculado o score de Sharp e Van der Haag modificado.
feita essa análise estatística. Bom, então, como resultado, a gente avaliou 60 pacientes, mãos bilaterais, num total de 1.560 recessos articulares, dividido igualmente entre os grupos. No follow-up de 6 meses, a gente avaliou 80% dos pacientes, onde 5 pacientes do grupo com dor ficaram sem dor e 3 pacientes do grupo sem dor ficaram com dor. Na avaliação dos 12 meses, a gente avaliou 100% dos pacientes. E aí, 5 pacientes do grupo com dor tinham ficado sem dor e 2 pacientes do grupo sem dor tinham ficado com dor. Mostrando que esses pacientes oscilam um pouquinho essa característica de ter dor e não ter dor. Mas lembrando que, para análise estatística, eles foram mantidos no grupo inicial, se eles tinham ou não dor. Então, e aí o que a gente observou? Inicialmente, as características geral dos grupos. O grupo com dor tinha mais pacientes hipertensos e tabagistas, o nível de anti-CCP foi mais alto no grupo sem dor e os pacientes do grupo com dor demoraram um pouquinho mais para fazer diagnóstico. Em relação aos índices de atividade de doença, os pacientes do grupo com dor tinham piores índices, exceto o DAS, numa avaliação dos 6 meses, e em relação ao número de articulações edemaciadas, eles se comportavam iguais, os grupos com dor e sem dor. Em relação ao tratamento, inicialmente, eles também não apresentavam diferença, os grupos com dor e sem dor, exceto ter usado biológico em algum momento após um ano de diagnóstico. Os pacientes do grupo com dor tinham usado mais biológico. Na evolução do tratamento, 6 meses e 12 meses, a gente observou, então, que em relação a mudar de tratamento, associar algum DIMARD, trocar, começar biológico ou trocar o biológico, a dose de corticóide, usar ou não corticóide, os grupos foram um comportamento semelhante entre com dor e sem dor. E em relação a novas propostas, então, submetido à infiltração, reabilitação, uso de órtese, eles também se comportaram de uma maneira semelhante, e em relação a apresentar novas deformidades também. Na avaliação de função, de novo, os pacientes do grupo com dor tinham piores índices de função ou piores índices de força, exceto no JAMAR na avaliação inicial e 6 meses depois, e o PINT polpa-polpa na avaliação inicial. Na avaliação, então, do ultrassom, inicialmente, a gente então tinha observado, na primeira análise que a gente fez, que os grupos tinham um comportamento muito semelhante em relação à sinovite, tanto na análise quantitativa quanto semi-quantitativa, exceto o recesso da radionar distal, que os pacientes do grupo sem dor tinham um score um pouquinho pior. E daí, na avaliação dos 12 meses, a gente observou que esse comportamento se manteve, né? Então, os grupos se comportaram semelhante, né? Sem nenhuma diferença, exceto também na sinovite semi-quantitativa, o recesso da segunda metacárpica dorsal apresentou diferença estatística também com um pior score de sinovite no grupo sem dor. Na avaliação do Power Doppler, já inicialmente, então, os grupos também se comportavam de uma maneira semelhante, exceto no recesso radiocárpico, que tinha diferença significativa, e na avaliação dos 12 meses, a gente observou que os grupos se comportaram de uma maneira semelhante também, sem diferença. Na avaliação da erosão, que inicialmente no T0 os grupos tinham alguns recessos com diferença, né, a segunda metacárpica volar, lateral e a quinta metacárpica volar, essa diferença não foi observada na avaliação dos 12 meses, os grupos se comportavam igual. Na cartilagem, também, algumas diferenças que a gente tinha percebido no T0 não se mantiveram, então os grupos se comportaram em relação à lesão de cartilagem, tiveram um comportamento semelhante entre si os grupos. Na avaliação do raio-x, o score de Sharp, que é o último aqui da tabela, os grupos também não apresentavam um comportamento diferente entre eles. Então, o que nos permitiu concluir que, apesar dos pacientes do grupo com dor terem piores índices de atividade de doença, os pacientes, o grupo de sinovite indolor teve um comportamento da mesma forma que a dolorosa em um ano nas variáveis de dano articular, tanto pelo ultrassom quanto pelo raio-x, quanto nas variáveis clínicas e radiográficas. Desculpa, eu estava um pouquinho apressada com medo do tempo.